Jesus ressuscitou, aleluia. E se Jesus ressuscitou, eu e você devemos ressuscitar junto com Ele. Sim ou não? Então, beleza. A pergunta foi, qualquer caminho serve? Estava ontem à tarde com os irmãos da comunidade, e eu falei para ele, gente, a minha vontade é chegar lá e falar, não, e ir embora. Porque não é qualquer caminho que serve. Isso é muito simples. Porém, como Deus é dócil, depende. Né? Qualquer caminho serve? Eu vou deixar a minha resposta para vocês ser, depende. Né? Quem aqui já leu ou já assistiu Alice no País das Maravilhas? Levanta a mão para mim. Eu nunca li o livro, mas eu vi o filme. E tem uma cena, depois que ela começa a viver aquelas coisas malucas, que ela encontra um gato muito estranho. E aí, ela precisa chegar no lugar, e ele pergunta para ela, onde? Ela fala, não sei, eu preciso chegar no coelho. E aí ele fala, para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, queridos, depende se qualquer caminho serve, porque se você não souber aonde você quer ir, para onde você quer ir, entendeu? Aí a gente pode dizer, se você não sabe para onde você quer ir, beleza. Mas se você sabe aonde você quer chegar, aí não, né? Você vai ter que seguir aquele caminho que vai te levar para este lugar. Como eu estou, pela graça e misericórdia de Deus, aqui, junto com os jovens sarados, eu entendo que todos sabem aonde quer chegar, não é mesmo? E agora eu vou perguntar, hein? A pergunta de milhões. Jovens sarados, para onde vocês querem ir? Mais uma vez, para onde você quer ir? Ah, que graça. Então, perfeito, pode ir. Só ir. Não, né? Por isso eu falei que a música já pregou tudo. No meu coração a música já pregou tudo, porque eu passei, assim, acho que faz um mês mais ou menos, Bruno. Faz um mês mais ou menos que você me chamou já? Mais ou menos, né? Vai dar um mês aí, faz um tempo. Desde que ele me chamou para vir, eu aceitei, eu não sabia nem o tema. Eu falei, não, beleza, vamos lá, passa para a comunidade as datas. Aí a comunidade olhou as datas, a gente entendeu que dia eu podia ou não. E aí, no dia que podia, eu falei, beleza, aí depois eu soube o tema, dependendo do dia. E aí eu comecei a rezar, e eu passei esses dias todos falando, Jesus, para que você quer falar com ele sobre caminho? Que tema é esse? Para que você está com esse questionamento de qualquer... Para quê? Para quê? E Jesus não me respondeu de primeira, não. Eu fiquei com muita vergonha de mandar mensagem para o Bruno perguntando, o que é isso? Que tema é esse? Que seminário é esse? Porque se eu mando a mensagem, ele fala, nossa, que menino burro. E aí, eu não queria fazer essa pergunta, então eu fiquei perguntando para Jesus, que eu sou um pouco amigo de Jesus, às vezes ele responde. Aí, fiquei perguntando para o Senhor, por que deste tema? Só que enquanto o Senhor não me respondia, Ele manifestou esse tema na minha vida, na minha história. E aí hoje, antes de vir para cá, eu estava na nossa casa de oração e eu fiquei, Senhor, mas eu ainda não entendi. Por que rezar isso com pessoas que já sabem para onde elas querem ir e que certamente elas já devem saber que não é qualquer coisa que serve. E aí, queridos, o Senhor trouxe ao meu coração um motivo do porquê vocês estão agora iniciando um seminário sobre caminho. Jovem, Deus tem um desejo ardente da sua vida e da minha vida. Um desejo ardente da sua vida. Só que para chegar e corresponder a este desejo ardente, não pode ser de qualquer jeito. Ele te deseja mais do que tudo. Como que era ali, irmão, o primeiro verso, a primeira estrofe da música que a gente cantava? És adorado entre nós. Como? Tão desejado aqui. Profundo e bonito, né?
E eu fiquei escutando ali, nossa, realmente, Jesus, você realmente é muito desejado nesse lugar. E aí Jesus foi me lembrando, mas eu estou desejando vocês muito mais do que vocês me desejam. Eu estou desejando a sua vida e a sua história numa graça muito maior, num nível muito além. Pergunta para esse irmão do seu lado, dá uma cutucada nele e fala, você sabia que Deus te deseja? Você sabia que Deus te quer? Agora outra pergunta aqui. Guarda aí a resposta do irmão. Outra pergunta. Para você que sabia que Deus te deseja, aonde Ele te quer? Aonde Deus te quer? Alguém sabe? Aonde Deus te quer? Fala, filho, aonde que Deus te quer? Na presença dEle, aleluia, é isso. Algumas pessoas acham que Deus só quer que a gente vá para o céu, né? Só que se Deus só quisesse eu e você no céu, Ele já tinha criado a gente só lá, junto com os anjos. Só que até chegar lá, nós estamos aqui. Então Deus te quer desde aqui. A gente fica numas de, eu desejo Jesus, eu quero o Senhor, eu quero que Ele volte, Maranata, vem Senhor Jesus. É mesmo. Você quer mesmo que Jesus volte aqui, hoje, agora? Quer mesmo? Tem certeza? Eu era uma criança muito estranha na minha infância, que falava coisas absurdas. Uma das coisas que eu falava era, não quero morrer. Quero que Jesus volte antes, para eu não ter que morrer. Eu era criança, né? Esses dias rezando por causa dessa pregação, eu lembrei disso. E eu ainda quero que Jesus volte antes. Mas tudo bem, se Ele não voltar, eu tiver que ir para Ele antes, beleza. Amém. Porque, deve ser muito legal quando Jesus voltar, estou nessa expectativa aí. Só a alegria do ressuscitado faz o nosso coração desejar a volta de Cristo. Só esta alegria do ressuscitado. E queridos, se eu não ressuscito com Cristo, se eu não vivo uma vida nova com Ele aqui e agora, eu não vou ressuscitar com Ele na eternidade. Não vou. Beleza? Vamos deixar isso gravado aqui. Todo mundo está com a palavra de Deus, sim, porque nós somos todos católicos. A nossa vida é embasada na fé, na tradição, na doutrina. Pega aí a sua palavra e você vai abrir num livro muito delicioso, que é o livro de Apocalipse. Abre aí. Nem foi essa a palavra que eu preparei, mas quando eu ouvi a música, o Senhor falou, abre lá. Apocalipse. Abre aí. Cadê a Bíblia, filha? No celular. Gente, esse jovem aqui que está comigo, bate a palmas para ele, por favor, só para ele ficar envergonhado. Palmas para esse jovem aqui, por favor. Esse jovem eu trouxe comigo lá da comunidade para conhecer um pouquinho vocês. Criatura. Senta com alguém que tem a Bíblia, por favor. Senta com esse irmão aí. Apocalipse, nós vamos no capítulo 2, versículo 18. Livro difícil, né? Capítulo 2, versículo 18. Foi? Se a página da Bíblia está colando, é porque você está rezando pouco. Abre aí. Amém? Beleza. Vou ler aqui, hein? Versículo 18, lá no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Tiara, escreve: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Conheço a tua conduta, o amor, a fé, a dedicação, a perseverança e as tuas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. O Senhor está dizendo que conhece tudo isso. Aí ele continua: reprovo-te, contudo,
Pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Dê-lhes um prazo para que se converta. Ela, porém, não quer se converter da sua prostituição. Eis que a lançarei num leito, e os que com ela cometem adultério, numa grande tribulação, a menos que se convertam de sua conduta. Farei também com que seus filhos morram, para que todas as igrejas saibam que sou eu quem sonda os rins e o coração. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros de Tiara, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos imponho outro peso o que tendes. Todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe-ei autoridade sobre as nações. Com cetro de ferro as apacentará, como se quebram os vasos de argila. Palavra do Senhor. O apóstolo João, quando escreveu Apocalipse, ele escreve para diferentes comunidades, né? Tanto que a cada trecho deste livro você vai ver que ele sempre vai começar da mesma forma, né? O anjo da igreja de tal lugar, assim fala fulano. E aí, depois deste assim fala, ele vai trazer palavras bonitas, poéticas, que representam Jesus Cristo. Então aqui, ele está falando, assim diz para você, igreja, para você, sarado, jovem, homem, mulher, criança. Assim diz o Filho de Deus, cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze. Então Deus vai falando aqui, né? Eu conheço todas as suas obras, eu conheço tudo que você faz. Tudo que você faz de bom, tudo que você faz de belo. Eu vejo que você reza todos os dias de manhã, você reza o texto todo dia, recebe a Eucaristia mais de uma vez na semana. Eu vejo que você toma banho gelado toda sexta-feira. Eu vejo que você é obediente, que você vai lá e faz a sua escuta, que você vai na direção espiritual, que você faz a Léxio Divina. Eu vejo tudo isso. Mas eu te reprovo. Não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você não faz. Basicamente, essa igreja aqui, de Tiatira, o que acontece? Ele traz aqui essa visão de Jezabel, né? Jezabel é do Antigo Testamento. Inclusive, é um ótimo xingamento crente, galera. Eu gosto muito. Jezabel lá no Antigo Testamento. Deus está falando, aí do seu lado, aí no seu dia a dia, às vezes em coisas da sua vida, existe esse espírito de Jezabel, que é de prostituição. E querido, prostituição não é só aquilo que a gente conhece aí da vida do mundo, mas a prostituição também, que é pegar aquilo que Deus me deu, vamos fazer essa leitura aqui, pegar aquilo que Deus me deu e usar com finalidades que não são de Deus. Pegar a minha vida, que Deus me deu a vida, e colocar a minha vida numa direção que não é para Deus. Ou deixar que coisas na minha vida, coisas na minha história, caminhem para uma direção que não são de Deus. E que às vezes também não são de ninguém, às vezes são minhas. Às vezes são do meu jeito. Às vezes são porque me agradam, são do meu querer. Isso é uma prostituição. E aí o Senhor fala, você realmente faz coisas ótimas, coisas que me agradam, mas ainda tem coisa que não está da maneira correta. E aí o Senhor fala, né? Isso vai trazer sofrimento, isso vai ser ruim, tanto para quem é ruim, tanto para você, se você continuar nisso aí. E ele vai falar ali na frente, né? Você vai ter um peso no seu dia a dia. A vida da gente é fácil, cristão? Sua vida é fácil? Sua vida é moleza? Você chorou essa semana já?
A nossa vida não é fácil. Então o Senhor fala, tu vai ter um peso. Eu não vou te colocar outro peso a não ser aqueles que você já tem. Mas suporta. Suporta até que eu volte. Está aqui, ó. Versículo 25. Todavia, segurai-o firmemente até que eu venha. Segura. Sustenta. Sustenta. Ah, tá difícil, sustenta. Ah, não gostei que fulano falou tal coisa para mim lá na missão. Quero desistir. Sustenta. Segura. Ah, é o orgulho. Ah, é a vaidade, tal coisa. Vai viver uma virtude, vai viver sacrifício. A gente acabou de passar pela Semana Santa. Antes da ressurreição, antes da glória do Senhor, precisa morrer com o Senhor. O apóstolo vai dizer lá, na carta aos Efésios, e também Timóteo, de formas diferentes, ele vai falar nas cartas. Se morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Aí a gente não quer morrer com Cristo. A gente só quer a glória. A gente só quer ressuscitar com Ele. A gente só quer chegar e falar, Yeshua, ai que delícia, o Messias aguardado, Ele vai voltar, Ele vai me buscar. E quando Ele me buscar, quando Ele tentar vir, Ele vai olhar e... Eu não vou te levar com essa bagagem toda. Eu não vou te levar com essa bagagem de pecado de estimação, eu não vou te levar com essa bagagem de orgulho, de apego a esta terra. Por que eu estou falando disso? E nem é o tema de hoje, é o tema de outro dia, que eu vi os posts no Instagram. Por que eu estou falando disso? Exatamente porque não é para qualquer caminho, e eu já adianto isso aqui. Qualquer caminho que serve quando eu sei o que eu quero, e quando o que eu quero é o céu, e quando o que eu quero é Deus. Porque Deus me deseja de uma maneira tão grande, mas tão grande. O Senhor, Ele arde de desejo pela tua vida, de uma maneira tão imensa, que Ele não coloca na sua vida um caminho igual ao do outro. Ele coloca um caminho que vai se configurar a você. Não para te exaltar, mas só para você entender que a gente é meio bobo às vezes, né? A gente não entende tudo o que Deus está fazendo. Então Ele vai colocando este caminho. De tão ardente que Ele é, de desejar a nossa vida. E a nossa vida precisa corresponder ao desejo de Deus com um desejo na mesma dimensão. E para eu desejar a Deus de volta na mesma dimensão, não é qualquer caminho que serve, não é qualquer coisa que serve. Você é qualquer coisa para Deus? Não, né? Que lindo. Todo mundo aqui já fez o querigma, todo mundo aqui já ouviu falar do amor de Deus, né? Assim como filho de peixe, peixinho é, Deus é pai, Deus é amor, nós somos amorzinho. Todo mundo já aprendeu isso. Eu não sou qualquer coisa, então eu não vou fazer do caminho da minha vida qualquer coisa. Eu não vou fazer do meu caminho para Deus qualquer coisa. Quando nós rezávamos aqui no começo, logo que começou a cantar, eu achei muito providente depois, alguém estava ministrando e alguém falou, né? Essa parte, Yeshua, levante seus braços, cante seus braços. Quando essa pessoa falou isso, o Senhor me mostrou mãos para baixo, algemadas no chão. Mãos algemadas no chão. Eu falei, Senhor, por que as mãos estão algemadas no chão? Aí Ele falou, porque os braços vão levantar, mas as almas estão presas. Os braços vão levantar, mas as almas não estão me adorando de coração. Os braços vão levantar, mas as almas não estão me amando fora delas mesmas. A alma não está me amando fora daquilo que é prazeroso para ela. A alma está me amando naquilo que é gostosinho, naquilo que dá uma sensação boa, que emociona. A alma não está me amando no caminho de santidade que eu propus, de virtude, de sofrimento, de renúncia, de tomada de decisão e de todos os dias decidir e escolher a Deus, não importa o que aconteça, não importa o que eu perca. O Senhor mostrava essa imagem. As mãos estão algemadas para o chão. Porque embora os braços se levantem para cantar Yeshua, a alma ainda está pesada. A alma fica pesada nos apegos desta terra. E queridos, o caminho com Deus, o caminho, ele acontece quando a gente faz o quê? Quando a gente caminha. O caminho se faz caminhando. E aí,
Santa Teresa é perfeita, né? Ela vai falar do elevador da alma, né? E todo elevador tem um limite de peso, né? A nossa alma, às vezes, ela pesa nessa terra. Ela fica aqui, ó. Eita Deus! E aí não sobe, não se eleva. A alma não se eleva. Porque às vezes a gente não faz leitura, a gente não entende o que eu estou vivendo. Eu não escuto o que Deus está falando. Eu não reconheço Deus no meu caminho. Queridos, não é qualquer caminho que serve, porque não é em qualquer caminho que Jesus arrebata as almas. E desculpa, Jesus ele não vai te arrebatar um dia. Ele está te arrebatando a todos os momentos. Toda vez que você decide viver conforme a palavra dele, ele está te arrebatando ali. Pouco a pouco, tirando o peso da tua alma, para poder te levar para o céu. Porque a sua decisão foi o céu. A sua escolha foi viver na eternidade. Mas a gente não pode esperar a eternidade para viver aqui. E sabe o que é melhor do que eu e você querer ir para o céu? Sabe o que é melhor? Deus querer a gente lá com Ele. Abre aí a tua Bíblia, vai lá para o livro do profeta Isaías, capítulo 55. Essa é conhecida. Essa é conhecida, essa aqui todo mundo sabe de cor. Esse profeta é bom. Isaías 55, vamos lá. Capítulo 55, isso aí. Amém? Temos? Vamos lá. Versículo 1. Todos que têm de sede, vinde a água. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, comprai sem dinheiro e sem pagar vinho e leite. Por que gastais dinheiro com aquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me com toda a atenção, e comei o que é bom. Deleitar-vos-ei com manjares revigorantes. Vamos pausar, dar uma pausa aqui. A vida nos propõe diversos caminhos, né? E essa palavra aqui é o convite que Deus faz para a gente caminhar em direção a Ele. E aí nós vamos rezar junto a essa palavra para a gente ir entendendo por que Deus nos convida. E nessa palavra Ele nos convence de que não é qualquer caminho que serve. O que nós lemos até aqui começa dizendo como no primeiro versículo? Vinde vós que tens? Cara, vamos lá. Qual é o caminho deste mundo que te chama, que fala, vem, você quer isso? Vem. E aí depois ele segue dizendo, não, você não tem dinheiro, não tem problema, pode vir. Você não tem o que me dar, não tem problema, vem. Vem. Eu não estou te pedindo nada em troca, vem. Não é o caso de vocês, mas eu já pequei bastante. Eu já vivi umas coisas que só pela misericórdia de Deus, e que bom que existe a misericórdia de Deus. E eu me recordo muito bem, porque ainda carrego marcas, ainda dói. Me recordo muito bem de quando os meus caminhos eram os caminhos que não levavam para Deus. Eu precisar provar alguma coisa para os outros. Eu precisar me gastar e querer que as pessoas me queiram ali naquele caminho. Tudo tinha uma troca, assim, né? Você quer prazer? Beleza, você quer prazer, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo, tem que se humilhar. Todos os outros caminhos que não são de Deus te pedem alguma coisa em troca, né? Vamos pegar um exemplo. O foco da minha vida é ser um grande profissional. Beleza. Então, em troca de ser um grande profissional, abre mão da tua família. Abre mão do seu tempo, da sua saúde física, da sua saúde mental.
Abre mão, às vezes, do próprio Deus para ser um grande profissional, porque você tem que ser top do mercado, o que mais ganha, o que sai para fazer palestra, coaching, vira coaching. Está te pedindo coisas para te dar aquilo que você quer. Com Deus não tem. Muito obrigado. A providência de Deus na água. Vim de vós que tem sede, e era o meu lugar. Com Deus não tem troca. Ele fala, você tem sede? Você me deseja? Você me quer? Vem. Vem. Aqui a gente vai aprender que Deus não pede nada, viu? Ele só fala, vem, sem pagar, vem. Que eu te desejo, vem. Aí vamos seguir ali, versículo 3. Escutai-me e vinde a mim, ouvi-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos a graça prometida a Davi. Cara, primeiro ele só queria saciar a nossa sede. Amém? Ele só quer saciar a nossa sede. E eu normalmente ia para a missa porque eu queria ter um momento com Deus, queria ter um encontro com Deus, então eu ia lá. Eu ia para o grupo de oração, porque a semana foi tão difícil, foi tão cansativa, né? Eu preciso de um momento com Deus, uma oração no Espírito, aleluia, sentir mais leve. Eu precisava desse momento com Deus, ele ia saciar a minha sede. Então eu ia no grupo de oração, aí rezar o terço dá uma paz, né? Aí eu ia rezar o terço, porque ele sacia a minha sede com a paz que o mundo não me dá, eu encontrava no terço. Amém. Aí de repente ele muda esse caminho. Não quero mais só saciar a sua sede. Quero fazer uma aliança, hein? E essa aliança ela é eterna. Porque Deus, com algumas coisas, Ele sacia a nossa sede aqui, nessa terra. Mas a aliança ela é eterna. Então Ele nos quer para a vida eterna. Ele fala, filho, eu não te quero, né? Já falei disso aqui no começo. Eu não te quero só aqui, eu te quero sempre, eu te quero aqui. Né? É muito interessante. Em Romanos, estava rezando hoje de manhã as laudes, e aí a leitura das laudes de hoje era um trecho de Romanos, que agora eu não me lembro qual. E lá Paulo falava, né? Cristo se tornou o Deus da vida e também da morte. O Senhor da vida e o Senhor da morte. Porque quando Ele morreu, Ele enterrou a própria morte. Ele deu um olo a esse cara, Ele morreu e enterrou a própria morte. Por isso eu te quero na sua vida e eu te quero depois dela. Vamos prosseguir, versículo 4. Com efeito, eu o pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Importante, né? Cargo chique. Assim, tu chamarás por uma nação que não conheces. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa do Senhor teu Deus, a busca do Santo de Israel, porque Ele te cobriu de esplendor. Vamos lá, povo de Deus. Esses versículos aqui, eles estão com tom do quê, hein? Tá com cara de quê isso aqui? Quem adivinha? Responsabilidade, legal. A gente tem um outro nome bacana para responsabilidade dentro da igreja. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, quem quer tentar? Vamos. Como? Ih, falaram sussurrando, eu não entendi nada. Eu só escrevi, compromisso. Eu vou usar compromisso porque é a palavra que vocês usam aqui, né? Perfeito. Cara, Deus foi vou saciar a tua sede, quero fazer uma aliança eterna, ei, que tal uma vocação, hein? Que tal um chamado? Gente, uma vez eu estava rezando, e aí eu entendi por que Deus me chamou. Eu nem me apresentei, né? Só fui vivendo. Para quem não me conhece, eu sou Bruno, consagrado de uma comunidade de vida e aliança. E uma vez eu estava rezando, né? Eu fui parar na comunidade aleatoriamente. E eu ali, entendendo. Eita, misericórdia, mas já, vou correr aqui. Amém. Que aí nós vai rezar legal.
Aí, nesse caminho com a comunidade, um dia eu entendi que Deus não me queria para nada daquilo que eu fazia na comunidade. Porque eu cheguei na comunidade, gente, a primeira coisa que eu fiz antes de ser vocacionado foi ajudar com missa, porque eu era cerimoniário. Aí eu entrei no vocacional. Aí, de repente, eu não era mais cerimoniário, eu nem tinha mais essa necessidade da comunidade. De repente, eu estava ajudando com a comunicação, com o Instagram, fazendo um flyer, que a gente vendia pão. De repente, eu não estava fazendo mais isso, eu estava no Ministério de Música. De repente, eu não estava só no Ministério de Música, eu estava em outro ministério. Eu fiquei, caramba, Jesus me chamou para fazer esse monte de coisa aqui, quantos dons, aleluia. Não. Jesus falou, não te chamei por causa dos dons. Deus não precisa de mim para salvar a vida de ninguém. Ele não precisa de mim para salvar almas. Porque Ele é Deus, se Ele quer, Ele salva sozinho. Mas Ele quer me usar para salvar essa alma, porque conforme Ele me usa para chegar nas outras almas, a minha alma é a primeira que é salva. Então, dentro deste processo, deste caminho com o Senhor, que não é qualquer caminho, primeiro Ele quer saciar a nossa sede, depois Ele quer fazer uma aliança que vai ser para a vida eterna, depois Ele quer nos chamar a uma vocação, porque essa vocação é uma desculpa de Deus para a gente perseverar. Para a gente perseverar. Eu te pergunto, não sei se todo mundo aqui tem compromisso. Quem tem compromisso aqui no grupo, levanta a mão para mim, só para eu entender com quem eu estou falando. Beleza. Quem não tem compromisso no grupo, mas serve alguma coisa na igreja? É ministro, ou é catequista, ou é algum outro compromisso na igreja? Alguém tem? Amém, amém, perfeito. Quem não tem, Deus vai dar, viu? Fique em paz. Por quê? Quando a gente tem esses compromissos com o Senhor, são desculpas para Ele salvar a nossa vida. São desculpas que Ele arruma para a gente continuar mais pertinho dEle, mais pertinho dEle. Deus não me queria pregando aqui hoje. Deus queria passar esses dias todos falando comigo sobre a minha vida através desse tema. Porque todos os dias que eu rezava e não me vinha nada para falar aqui hoje, Deus falava para mim da minha vida. Essa é a experiência. Este é o caminho que serve para mim e para você. É um caminho onde Deus arruma essas desculpas, né? Quem tem compromisso com o grupo, eu quero falar especialmente com você aqui agora. Não sei qual é a tua regra de vida. Mentira, eu sei, porque eu sou irmão da Larissa e ela partilha tudo comigo. A cartilha aqui, ô glória. A tua cartilha, meu querido, não é à toa que a igreja fala que uma regra de vida é uma via de salvação. Porque é uma desculpa que Deus vai arrumar para você ficar sempre perto dele. Ai, tem que ir na missa todo domingo. Uma via de salvação, para você ficar perto dele e beber da eternidade, e proclamar na Eucaristia o Maranata, e desejar esta vida eterna. Desculpas de Deus. E obrigado, Senhor, por essas desculpas. Eu não sei vocês, mas se não fosse Deus me chamar para ser de uma comunidade, eu não sei aonde eu estava hoje. Mentira, eu sei, e eu não quero nem falar, porque se eu falar da brecha é para o inimigo. Entende? Deus usa a tua vocação para salvar a tua vida. Então, querido, se você ainda não discerniu o teu chamado, começa a rezar agora para discernir. Porque vai ter um dia que você vai precisar corresponder. Ele faz parte do teu caminho. Estado de vida, chamado, faz parte do teu caminho com Deus. Amém? Se não discerniu, corre para discernir. Vamos seguir aqui rapidinho, que o tempo está acabando. Versículo 7. Não, versículo 6. Olha lá. Diante de tudo isso, Deus fala: procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar, hein? Procurai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Bendito seja Deus, para ter um grupo de oração, para todo sábado chamar o nome de Deus. Porque enquanto isso Ele está deixando a gente chamar Ele. Abandone o ímpio seu caminho, o homem mau seus pensamentos. Volte para o Senhor, pois terá compaixão dele. Ao nosso Deus, porque é rico em perdão. Larga essa algema que está prendendo a tua alma aí no chão. Com efeito, os meus pensamentos, essa é a parte boa, olha aí. Os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos. E agora eu quero que vocês leiam em voz alta. E os vossos... Vamos de novo, todo mundo junto, harmonizado. Vamos em dó maior, vamos todo mundo aqui. Com efeito... meus pensamentos não são vossos pensamentos, e vossos caminhos, os vossos caminhos, mais uma vez, os vossos caminhos,
Gente, isso aqui é a oração, é do profeta falando para Deus, ó Deus, seu caminho não é o meu não, hein? É o profeta que está falando isso para Deus? Não, é Deus que está falando para o profeta. Então por isso, reitero, não é qualquer caminho que serve para a tua vida. Não é. Porque os teus caminhos, o que você vai escolher sozinho, sem oração, sozinho, sem vida fraterna, sozinho, sem uma igreja, sem a fé, sem a doutrina, o caminho que tu vai escolher sozinho, não é o caminho de Deus. Está escrito aqui. Os seus caminhos não são os meus. Por isso, se converte. Todos os dias da sua vida, olha para onde você está caminhando, onde você está pisando, como você está rezando, como você está desejando a Deus, e se converte. E aí eu quero brevemente, eu vou tentar ser breve, tá bom, Mari? Testemunhar, só para vocês entenderem o porquê que Deus alcançou a minha vida com isso aqui. Eu já quero louvar e bendizer ao Senhor por este grupo, por esta missão, porque aqui Deus já falou comigo muitas vezes. Agradecer a Deus pela vida do Bruno e qualquer outra pessoa que pensou no meu nome e me chamou para vir aqui. Faz 8 anos que eu estou na comunidade Instrumentos de Deus. Eu entrei na comunidade, que, tipo, cara, eu sou da igreja desde criança, eu nasci na igreja, sabe? Uma baita de uma história, mas eu não era da igreja católica, eu era da igreja evangélica. Com 12 anos eu vim para a igreja católica. E eu falava, eu não sei por que Deus me trouxe para outra igreja. Besteira, né? Porque tem Jesus aqui, vamos seguir. Aí, vim para a comunidade, comecei a caminhar na comunidade. Depois de uns 2, 3 anos na comunidade, eu estava num retiro pessoal, que nós fazemos lá todo mês, um retiro pessoal, que é eu sozinho com uma palavra que a comunidade direcionou para mim, para entrar em crise, chorar, é para isso que serve. E aí, nesse retiro pessoal, eu falei, nossa, Jesus, eu sou um mentiroso. Eu passei anos da minha vida, e isso era uma verdade, sem responder. Todo pregador que falava, quem quer ir para o céu, diga eu. E eu ficava, Queridos, eu entrei na comunidade sem desejar o céu. Eu, Bruno, estou falando de mim. Eu entrei no meu carisma, eu comecei a viver a minha vocação sem desejar o céu. Esses dias eu partilhava isso com a Cíntia. E ela falou, por quê? Eu falei, eu não sei. Tinha alguma coisa na minha vida que quando todo mundo falava que queria ir para o céu, eu falava, legal, também quero. Mas aqui dentro, eu não acreditava que existia um céu para mim. Eu não acreditava que existia uma eternidade para mim. Eu não acreditava. Eu achava lindo. Eu acreditava no céu para todo mundo, menos para mim. Quando eu me dei conta daquilo, eu virei para a minha comunidade, literalmente, para a comunidade inteira. E eu falei, gente, eu descobri que eu não desejo o céu com verdade. Eu descobri que eu ainda não tinha entendido o porquê também. Depois eu entendi que eu não estava desejando o céu com verdade, porque tinha coisas aqui na terra que eu desejava muito mais, e que para ir para o céu eu tinha que abrir mão de umas coisas que eu não queria. Mas eu virei para a minha comunidade inteira e falei, eu não desejo o céu de verdade. Porém, eu quero um dia desejar. E aí eu decidi continuar no meu caminho formativo. Continuei meu caminho formativo. Como eu disse, eu vivi uma vida, que só pela misericórdia. Daí, o que rolou? Um dia eu estava na minha casa rezando, em crise ali, no quarto, completamente aos surtos com Jesus e falando, Senhor, poxa vida, existem tais coisas na minha vida que eu ainda estou preso a esses pecados, estou preso a essas realidades, estou preso nisso aqui, eu não consigo mudar. E aí eu virei para Jesus e falei, eu posso não ir para o céu, mas enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu vou fazer o possível para viver na sua presença. Foi o que eu falei para o Senhor. Amém. Eu descobri que Santa Teresa uma vez também fez essa oração, me senti muito feliz. Eu falei, posso não ir para o céu, mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou fazer o possível para ir na sua presença. Anos se passaram. Anos se passaram. Só que o nosso caminho com Deus,
Ele coloca desculpas, chamados e várias situações para nos formar, para forjar a santidade em nós, para nos capacitar. E aí Deus começou com o tempo a gerar em mim um desejo do céu. E sabe quando se concretizou esse desejo, senhoras e senhores? Quando se concretizou esse desejo? Alguém quer chutar? Essa semana, Dani, pior. Hoje de manhã. Hoje de manhã, sabe por quê? Eu comecei a ter ciência de que eu tinha esse desejo do céu em mim. Mas hoje de manhã, rezando as laudes, estava rezando, e aí comecei, Senhor, não sei, comecei ali a rezar e falar com Jesus, né? E aí eu me lembrei dessa oração que eu fiz lá atrás, onde eu dizia, Senhor, eu posso não ir para o céu, mas enquanto eu estiver aqui, eu vou viver perto de você. E eu comecei a pedir perdão a Deus por ter feito aquela oração. Eu falei, Senhor, não é mais isso. Não é mais isso. Não tem essa de eu posso não ir para o céu, porque nem todo mundo é bom. Eu quero ir para o céu. Eu quero viver o céu nesta terra. Eu quero proclamar este Yeshua desde aqui. Eu quero antecipar este Yeshua com a minha vida. Desde aqui. E aí o Senhor, como Deus é dócil, Ele me lembrou de um dia em que o Daniel veio rezar por mim. A gente estava numa vigília, ano passado, naquela vigília pela nação. Ele veio rezar por mim. E aí ele falou, Deus está me mostrando um caminho na sua vida. Legal, um caminho, né? Nem sei se Daniel lembra disso. Ele falou, Deus me mostra um caminho. Mas, na verdade, são duas vias paralelas. Paralelas, né, galera? Aqui, ó. Uma do lado da outra. Aparentemente, indo para o mesmo lugar. E aí o Daniel falou, só que o Senhor mostra que você está andando na via paralela, não na via que você tem que andar. Na via paralela. Aquele dia que ele falou aquilo, essa palavra do Espírito começou a mexer comigo. Começou a esmurrar tudo, porque eu entrei numa crise interior que eu fiquei, Jesus, quais são as coisas paralelas? O que está sendo via paralela na minha vida? Que até então eu achei que eu estava perfeito, lindo, cheiroso, cheirando santidade, as rosas de Santa Teresinha, e não estava. Quais são as vias paralelas na minha vida? E aí o Senhor foi revelando quais são as algemas que estavam me prendendo a esta terra. Estou livre de todas elas? Não. Mas é assim que eu desejo o céu. É assim que nós somos convidados a desejar o céu. É assim que nós somos convidados a viver o caminho que serve para mim e para você. O caminho que Deus preparou para mim e para você. O caminho que é dele, que não é meu. Porque Ele deseja ardentemente a minha vida e a tua vida. Ardentemente, meu filho. Sabe quando a gente está aqui no grupo e a gente vê o irmão rezando aqui, ó. Deus está mais do que isso. Mais. Quem aqui queima no fogo por Jesus? Quem aqui queima de amor por Jesus? Ele queima mais. Ele queima muito mais. Então aqui, ó, pressa. Eu preciso ir convertendo as coisas em mim, queimar também, desejando viver este caminho rumo ao Senhor. Naquilo que é a verdade da minha vida. Ah, Jesus, tem as pessoas da minha casa, né? Eu vou viver o céu, vou antecipar a vinda de Jesus, sendo quem eu tenho que ser para as pessoas da minha casa. Ah, Jesus, tem aquela situação, aquele pecado, né? É difícil abrir mão. Tem aquele relacionamento que eu não sei se é isso que o Senhor quer. É ali que eu vou começar a desejar o céu. Nessas realidades da minha história. Em tudo aquilo que o Senhor for revelando, ó, isso precisa mudar. Isso aqui precisa acontecer. Isso você precisa viver. Tudo que o Senhor for revelar, todas as palavras, eu preciso entender que são para a minha vida, são para a minha história, são para a minha salvação. Cristo vive, Cristo reina, e Ele precisa viver e reinar, primeiramente, em mim. Em mim. A igreja ensina e a palavra de Deus também diz
que só uma pessoa pode dizer que Jesus é o Senhor da nossa vida, e essa pessoa é o Espírito Santo. Então, se eu estou trilhando o meu caminho e eu não estou trilhando o meu caminho numa vida com o Espírito, e o catecismo, eu não peguei meu catecismo, deixei na mochila, mas o tempo está acabando, depois vocês são inteligentes, vocês procuram lá. O catecismo da igreja diz que todo caminho para Cristo é uma vida no Espírito. O caminho para Cristo é uma vida no Espírito. Então, conforme eu vou vivendo uma vida no Espírito, eu vou correspondendo a este desejo ardente que Deus tem por mim. E em mim vai aumentando este desejo ardente de Deus. E aí o Espírito proclama o senhorio de Jesus na minha vida. O Espírito me conduz no caminho mesmo pelos vales das sombras. O Espírito me joga para Cristo. O Espírito me faz viver todas as humilhações que precisam me santificar. O Espírito faz. E o Espírito é quem canta que nós seremos arrebatados. É o Espírito que deve cantar adorando a Jesus. É o Espírito que ensina como trilhar este caminho de quem espera, de quem deseja e de quem olha fixo para o céu. É o Espírito que faz isso. Não sou eu, não é você. É o Espírito que faz. E eu preciso me abrir à ação deste Espírito e convidá-lo para trilhar este caminho comigo. E eu já quero pedir a ajuda do Ministério de Música agora, que agora chegou a hora que realmente serve, a hora do Espírito.